Olá a todas, olá a todos. Estamos de volta com mais uma live do Danilo Bifone. Sempre aos sábados, à 1h da tarde, eu, Danilo Bifone, recebo pessoas relevantes do cotidiano da nossa cidade. A minha convidada de hoje é Andréia Werner. Ela é jornalista, mãe, ativista da pauta familiar e das pessoas com deficiência. Se você chegou agora, não conhece o canal do Danilo Bifone, é só curtir a nossa página, curta essa live, compartilhe essa live para que as pessoas da sua timeline tenham acesso a esse conteúdo importantíssimo que nós vamos conversar hoje com a Andréia Werner. E também, se você perdeu, não tem problema. Essa live estará disponível no canal Danilo Bifone do YouTube. É só se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Seja muito bem-vinda, Andréia. E eu gostaria que você começasse conversando com a gente sobre a questão do autismo, como você se descobriu mãe de um autista, como foi essa questão familiar. Você pode passar isso um pouquinho para a gente? Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Theo, que é meu filho, que está com 12 anos, ele foi uma gestação muito desejada, tanto que logo que eu casei, a gente resolveu que já ia querer engravidar, tudo. Eu e meu marido foi de comum acordo. Então, 2 meses depois do meu casamento oficial, eu já estava grávida. Primeiro neto de todos os lados, então foi uma criança que estava todo mundo esperando muito, né? E naquela época, eu estava com 31 anos, eu não sabia nada sobre deficiência, eu não tinha sobrinho, justamente porque ele era o primeiro neto dos dois lados, né? Eu não tinha amigas que tinham filhos, eu não tinha muito parâmetro de nada. Mas no nosso entendimento, ele estava tendo um desenvolvimento normal até cerca de 1 aninho. Então ele falou papai com 5 meses, ele falou mamãe com 6 meses. Mas ali pertinho do primeiro ano, ele regrediu, ele perdeu algumas habilidades, ele começou a ficar mais sério, ele às vezes não olhava quando a gente chamava, ele não seguia comando verbal, que criança pequenininha já segue, comando verbal simples, mas a gente achava que é tudo questão de personalidade, até porque a gente levava na pediatra e ela sempre falava que estava tudo certo, que estava tudo bem. Só que pouco antes dele fazer 2 anos, ele foi para a escolinha pela primeira vez. E aí, com menos de 1 mês na escolinha, as professoras que já têm um olhar treinado, né, para a primeira infância e perceberam que tinha alguma coisa diferente ali e chamaram a gente para uma conversa e tinha um relatório onde elas enumeravam várias características dele que não estavam de acordo com o desenvolvimento da idade. E a coisa mais estranha do mundo é porque, por mais que eu não soubesse nada de nada, e eu não tivesse sobrinho, e eu não soubesse nada sobre autismo, na hora que eu li aquele relatório, falava assim: não faz contato visual, prefere objetos a pessoas, tem fixação por objetos que giram, não interage com os coleguinhas, não atende a comandos verbais, age como se fosse surdo, coisas assim. Quando eu li aquilo, eu falei pro meu marido assim, imediatamente: nossa, eles estão insinuando que o Theo é autista. Engraçado, né? Porque eu não sabia nada sobre autismo. Mas, enfim, para contar a história, a gente foi na pediatra imediatamente, ela negou totalmente que tivesse alguma coisa, e hoje em dia eu sei que os pediatras infelizmente, não estão preparados para identificar sinais de atraso no desenvolvimento. Geralmente eles ficam com aquela conversa de que cada criança tem o seu tempo, ou rola uma culpabilização da mãe também. Então eu ouvi que o problema dele era a falta de estímulo, claramente falando que eu não estava estimulando ele direito. Mas a gente, no momento em que cai a ficha, que não é uma questão de personalidade, que ele tem alguma coisa, aí a gente não se conformou com a versão da pediatria, a gente procurou um médico especialista e lá a gente teve o diagnóstico de autismo. É uma coisa muito dolorosa, né? Por incrível que pareça, a gente tem aí 24% da população com algum tipo de deficiência, mas nenhuma mãe, quando engravida, tem noção que é tão alto assim o risco, né, a chance dela vir ter um filho com deficiência. Eu nem considerava isso, e eu não convivi com criança com deficiência, eu não convivi com pessoas com deficiência, então para mim aquilo foi uma tragédia, logo que aconteceu, né?
Ainda bem que foi só ao longo que aconteceu, assim, com o tempo, e eu tenho certeza que a gente vai acabar falando disso ao longo da live, e a percepção das coisas foi mudando bastante. Andréia, e na escola, voltando um pouquinho o que você estava falando, quem fez essa identificação? Foi a própria professora? Foi uma psicopedagoga? Foi uma psicóloga? Quem que trouxe à tona esse provável diagnóstico naquela época? Foi a própria professora. E isso é muito comum, tá? É muito comum que aconteça, porque geralmente o pediatra, que é aquele médico que vê a criança todo mês, não nota, ou vai com esse papo, a falta de estímulo, é a mãe que dá tudo na mão, é a mãe que a mãe, sempre a mãe, ou que cada criança tem esse tempo, né? Ah, não demora mais para falar mesmo, sempre tem uma desculpa, né? E quem percebe são as professoras, de fato, é uma coisa muito comum de acontecer. Era um colégio público, privado? Era uma escola particular, pequenininha, de bairro. Foi a primeira escolinha que ele estudou. Mas isso acontece muito na pública também, né? Não sei se na escola pública eles recebem treinamento para isso, porque a gente sabe que os recursos na escola pública são muito escassos. Então, se o professor não buscar por conta própria uma formação, uma especialização, a própria prefeitura ou o Estado deixa isso a Deus dará. A gente tem professores maravilhosos que realmente sofrem nas mãos do Estado. Assim, é muito triste de ver esse tipo de coisa. Mas, quando a gente está falando de inclusão escolar, principalmente, né, eu recebo muito e-mail de professor pedindo socorro, porque não tem formação continuada mesmo. Então, é assim, eu recebi um aluno autista aqui na minha sala, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu até gravei um vídeo no meu canal só para professor, de tanta mensagem de professor desesperado que eu recebi. Já fiz palestra em escola também. O que eu acho também que é muito triste, Andréia, é que a gente vê uma coisa que já virou assim comum, as pessoas falarem, os professores fazem isso por amor, eles têm uma dedicação por isso. Não, é inconcebível você pensar que você não tem uma remuneração condigna para esses profissionais, seja na rede pública estadual ou na municipal. Então, é muito fácil para um gestor falar assim, os professores fazem por amor, ou então, no passado em que era uma profissão só para ajudar o marido, era aquela coisa mais preconceituosa que possa existir, né? Não, é porque a professora não precisa de um salário digno, porque ela faz isso por uma complementação de renda, mas a gente sabe que isso é uma grande bobagem, é uma forma que os gestores encontraram de poder acabar ainda mais com a categoria, né? É triste isso. E eu queria saber de você, como tem sido... Sim, uma grande cara de pau, não teria palavras melhores do que essa. E como tem sido essa questão da inclusão das crianças portadoras de autismo nas escolas públicas? Você saberia dizer? Uma tragédia. Uma tragédia para todo mundo. É uma tragédia para os pais, é uma tragédia para os professores, porque a gente tem um órgão municipal aqui em São Paulo que se chama Cefai, que é quem coordena toda a questão da inclusão, dos recursos de inclusão, mas, obviamente, o Cefai recebe pouca verba, né, do município, e aí falta de tudo. Falta desde qualificação de professores até monitores contratados para ajudar os professores dentro da sala de aula quando tem um aluno autista ou com outra deficiência. Falta verba para material adaptado, para comunicação alternativa, tudo que a gente deveria fazer, que é o ideal, né, que a gente chama de acessibilidade dentro da sala de aula, para um aluno autista ou com outras deficiências, está muito precarizado por falta de investimento mesmo, né? E aí todo mundo sofre, é a mãe que descobre que o filho está na sala, mas ele fica só no cantinho da sala mexendo com a massinha, e é a professora que sofre por dar esse recurso para o aluno autista, porque é a única coisa que vai fazer ele não fugir da sala, mas ela, numa sala com 35 alunos, ela não consegue dar atenção dedicada para aquela criança e também não tem um treinamento específico para poder se dedicar àquela criança. Então, é um processo que massacra todo mundo, né, por causa de falta de investimento.
Na rede privada, teria o papel de um segundo professor? Como funciona normalmente? A rede privada recusa a matrícula ainda, né? Então, Brincando. assim, querendo ou não, a rede pública, com todas as suas precariedades, é ainda onde a gente ainda tem alguma inclusão. É onde professores dão sangue, vão atrás com recursos próprios, fazer treinamento para fazer curso, se viram os 30. A rede pública, a rede particular, ela ainda dá um jeitinho sutil de recusar a matrícula, então eles começam com uns papos. Eu já passei por isso. Pensa, eu sou uma pessoa que tem uma certa visibilidade no meio da causa. Mas é porque quantos anos ele tem? 9 anos. É porque tem um autista na sala dessa idade, então a gente não pode colocar mais de um. E eles falam assim como se fosse lei. E aí a mãe desinformada fala, bom, do jeito que estão falando, então tem uma lei aí, né, que não pode ter mais de um autista na sala de aula. Ou então eles começam sutilmente a excluir a criança, deixa a criança entrar, mas aí aos poucos vão chamando a mãe, falando, olha, ele não está evoluindo, a gente está tentando muitas coisas e não está indo, então pode ser que realmente a nossa escola não possa oferecer o que seu filho precisa. Eles cobram taxas extras, que é tudo contra a lei. Então, a gente aceita ele aqui. E aí já fala, ufa, né? Ninguém aceita. Mas você vai ter que pagar um auxiliar para ficar junto com ele. É contra a lei. Mas aí a mãe pensa, poxa, mas foi a única escola que aceitou meu filho. Eu vou fazer o quê? Pagar. Né? Então, assim, na rede particular, o cenário é ainda para as famílias. André, agora voltando um pouco a essa questão, aí você descobriu que o Theo era autista. E aí, como foi isso para a família? Quais providências você tomou? Como essa história continuou? Bom, foi um choque muito grande, né? A gente vive um período de luto mesmo, porque era uma vida que a gente achava que ia ter, né? A gente tem tanta certeza, isso é meio bizarro, né? Porque depois a gente sofre porque as nossas certezas foram jogadas no lixo, mas na verdade não era pra gente ter tanta certeza, né? Ninguém pode ter certeza acerca do futuro de um filho, mas a gente faz aqueles planos de vai fazer faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você já imagina a criança lá na frente e tudo. E aí alguém fala pra você assim, você pergunta, mas ele vai falar? Eu não tenho como te garantir. Mas ele vai ser independente? Eu não tenho como te garantir. E aí você ganha um pacote de incertezas, né? E isso é extremamente doloroso. Então é uma fase que a gente chama de luto mesmo por causa disso. A gente se agarrou muito no médico, que era teoricamente especialista nisso, um médico particular. A gente tinha recursos para poder pagar terapias para ele particulares e o plano de saúde reembolsar também grande parte das coisas. Então a gente foi atrás do que o médico falava que a gente deveria fazer, né? Agora, a gente tem privilégios, né? Isso foi uma coisa que eu acabei vendo depois, assim, e não demorei muito, porque logo que eu comecei o blog, eu comecei a receber muitos e-mails de umas cartas de mensagens e tudo, e elas contando o que era para conseguir um diagnóstico no SUS. Que às vezes só para você conseguir um neuro no SUS era 2 anos de espera, né? Passar no Meu neuro. Deus. E aí o neuro pede o exame, aí você demora 6 meses para conseguir fazer o exame, aí você tem que voltar no neuro, aí é mais 6 meses para conseguir de novo a consulta no neuro. Então, isso só a parte do neuro, para ter o diagnóstico e ver alguns exames para descartar outras condições. E fora a questão dos próprios tratamentos, né? Que a gente tem equipamentos municipais que prestam atenção tanto ao autista quanto à criança e adolescente com deficiência, né? No caso dos autistas é o CAPS, e no caso das pessoas que têm questões de mobilidade ao ser. E são equipamentos que estão sucateados, que também sofrem com um corte de verba, que também profissionais que muitas vezes não estão preparados para atender essa demanda. Então, a minha realidade perto da maioria era de extremo privilégio, sabe? Isso foi uma coisa que começou a me apertar, assim, opa, tem alguma coisa errada, porque o meu filho não é melhor que o filho dos outros. Né? Por mais que eu fique feliz por ele ter essa possibilidade, por que um Theo que nasce no extremo leste de São Paulo, Guaianazes, por que ele não tem os mesmos acessos que o meu filho tem? Né? Por quê? Meu filho merece mais? Não é isso, sabe? E foi aí que eu comecei a me questionar muito, foi justamente por entrar em contato com essas mães que eram uma realidade diferente da minha, mas com quem eu não tinha muito contato. E eu comecei a ter muito contato por causa de acessibilidade digital mesmo, que começaram a entrar em contato comigo, né? Aí meu olhar começou a se abrir para esse cenário que é o descaso com as famílias de pessoas com deficiência no Brasil, em São Paulo, em todos os lugares aqui.
Uma coisa que a gente vê muito, assim, é muito patente que a gente vê esse tipo de comentário preconceituoso, principalmente dos mais idosos. Eles falam, nossa, antigamente não tinha tanto deficiente. Na verdade é que as pessoas ficavam nos seus claustros e não tinha como você ter uma visibilidade para esses deficientes, não tinha nenhuma questão de acessibilidade. A gente vê em São Paulo, fazendo uma comparação pequena, mas importante, a questão das ciclovias. Em São Paulo não existia ciclovia, aí as pessoas então não andavam de bicicleta. A partir do momento que começaram a usar as ciclovias, você passou a ver bicicletas na ciclovia e também cadeirantes nas ciclovias. E as pessoas falam, nossa, eu não sabia que existia tantos cadeirantes, porque as pessoas não tinham como se locomover na cidade, não é mesmo? Você sabe que foi um sentimento engraçado numa das primeiras vezes que eu fui para o exterior, assim, e eu acho que foi em Londres que eu fui uma vez. E aí a primeira sensação que você tem andando na rua e você vê aquele tanto de cadeirante, mas é muito cadeirante, e até pessoas idosas mesmo com aqueles carrinhos, né, motorizados, fala assim, nossa, como tem cadeirante aqui, por que aqui tem tanto cadeirante assim, né? E aí você para a pensar e fala, cara, não é que aqui tem mais cadeirante, é que aqui tem acessibilidade. Então as pessoas vão para a rua. As pessoas que são cadeirantes andam no transporte público, andam na rua, vão nos prédios, porque tu tem acessibilidade, né? E é um sentimento que eu tive quando ele foi diagnosticado de, meu Deus, eu sou a única pessoa no mundo. Porque, assim, eu não cresci vendo pessoas com deficiência. Na minha época, era assim, eu lembro de um caso, assim, quando eu era criança, da gente ir visitar um amigo do pai, e aí a minha mãe comenta assim, olha, o fulano, que é um amigo do meu pai, né? O fulano tem um filho que tem problema. E aí, a gente estava na sala, almoçando tudo, e a gente ficava ouvindo aquela criança fazendo uns barulhos muito estranhos, trancada dentro de um quarto. Eu conheço muita gente que tem casos assim, sabe? Então, quando você via uma criança com síndrome de Down na rua, era um evento, porque não era aceitável socialmente essas pessoas estarem na rua. Ofendia a visão das outras pessoas. Tinha até uma lei, eu estava lendo um livro lá do Longe da Árvore que fala que tinha uma lei municipal em Chicago até 1985, se eu não me engano, falando que pessoa com deficiência não podia ir para a rua para ficar ofendendo a vista dos outros. Meu Chicago. Deus. Então, assim, aqui também era, pode não ter a lei, mas tem a lei social, né? Então, assim, não era lugar de pessoa com deficiência, o lugar público. Então, graças a Deus que isso está mudando, né? Mas tudo isso ajuda, perpetua a exclusão, porque se você continua não vendo as pessoas ali, você continua criando esse preconceito e essa mentalidade de que o lugar deles não é ali mesmo. Então, teve que começar a ser introduzida a força, com leis que traziam a inclusão da pessoa com deficiência, para que o cenário começasse a melhorar um pouquinho, mas a gente ainda tem um monte aí para andar. Tá ótimo. Você chegou agora e está na página Danilo Bifone do Facebook. É só curtir a nossa live, compartilhar na sua timeline e fazer as perguntas. Ao final desta entrevista, a Andrea Werner vai responder as perguntas de todos que estão nesse assunto super interessante que a gente tem tão pouca informação. E já que a gente tem tão pouca informação, Andréia, eu percebi que aí o Theo foi diagnosticado e você passou a dar voz às mães e a essas famílias que têm autistas no seu rol. Como foi essa passagem? Você é jornalista? Você passou a pesquisar sobre o tema? Como que foi essa transformação? Bom, eu trabalhava fora quando ele foi diagnosticado, fora, assim, período integral. Eu trabalhava muito mesmo. E com pouco tempo eu percebi que não estava rolando aquilo, porque ele estava fazendo muita terapia e eu não sabia nem explicar o que ele estava fazendo, sabe? As pessoas me perguntavam, mas o que a psicóloga faz com ele? Eu falei, gente, eu botei lá porque o médico falou que era importante, mas eu não sei, eu não estou acompanhando de perto mesmo, porque eu trabalhava muito. Falei, não vai dar isso muito certo. E aí parei de trabalhar fora e comecei a acompanhar ele, eu levava ele para as terapias e tudo. Só que, como eu trabalhava fora há muito tempo, logo eu comecei a me sentir incomodada, assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar a cabeça, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa para mim, assim. E era o auge de blogs, assim, sabe? Foi janeiro de 2012, que tava muito na moda, blog. Aí eu falei, vou começar um blog, mas assim, não porque eu acho que ninguém vai ler, sabe? Mas até eu vou ler.
para ser uma coisa para eu escrever mesmo e, sei lá, de repente a família vai se interessar por ler, né? E como eu sou jornalista, eu tenho a facilidade de escrever, então eu comecei, e aí eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi foi um texto falando do diagnóstico do TEL, que tinha até um diálogozinho meu com o médico, que o médico perguntou assim, mas ele fala? Aí eu falei assim, fala, ele canta vários pedaços de música. Aí o médico falou, não, mas ele te chama, mamãe, ele pede água. E aí é que eu me toquei que o meu filho, ele falava, mas ele não se comunicava. E aí é que tá a diferença, né? Enfim, contei esse pedacinho do texto, falei que a gente queria ajudar o Theo para que ele fosse feliz, aquela coisa toda, e o texto teve quase 300 compartilhamentos no Facebook. Falei, gente, mas o que está acontecendo aqui? Que um desabafo pessoal desses a respeito do diagnóstico do meu filho teve um alcance desse, né? E aí eu fui entender que isso ainda era um assunto meio tabu, que não se falava muito sobre isso. Tinha, sei lá, um blog, 2 blogs que falavam sobre autismo na época, mas era só naquela perspectiva bem como desfraldar a criança, como estimular a criança a falar. Não tinha um blog assim de falando mesmo, olha, foi muito difícil, eu senti como se fosse um luto quando veio o diagnóstico e contando, sabe, de sentimento e de experiência pessoal mesmo. E eu acho que o fato de eu me abrir com as pessoas deixou elas à vontade para se abrirem comigo. Então foi isso que começou a acontecer. Nos próprios comentários do blog ou no meu e-mail, as mulheres começaram a abrir a vida para mim, contar coisas para mim, dividir coisas comigo. E aí, no momento em que eu comecei a perceber que eu era a pessoa realmente privilegiada, porque tinha acesso a um médico bom, terapias boas, tudo, e a maioria não tinha, eu também comecei, além da parte dos desabafos no blog, comecei a postar informação com base científica, para que as pessoas tivessem acesso. Né? Então, desde o mito que vacina não causa autismo, até formas mais científicas que tem a ver com o jeito que você fala com a criança, o jeito que você não fala, fazer como... Enfim, eu comecei a colocar informações de base científica lá no intuito de ajudar mesmo, né? E já partindo desse gancho que você acabou de falar, Andréia, a gente teve um movimento muito grande anti-vacina que se espalhou pelo mundo, e uma das desculpas que as pessoas davam para não fazerem uso da vacina era de que a vacina causaria autismo. Eu gostaria de você comentasse um pouco sobre essa fake news que foi aí tão amplamente difundida por motivos escusos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Isso veio de um cientista, um cara que publicou um paper na revista Lancet falando que de um estudo que ele tinha feito, eu acho que 9 ou 12 crianças, e que a MMR, que é a tríplice viral, tinha causado autismo nessas crianças. Eu vou tentar super resumir a história. No final foram descobrir que... A gente tem tempo, pode falar à vontade. No final foram descobrir que foi importante, sobretudo em termos agora que a gente está aí na iminência de chegar a vacina para a Covid-19 e já surgem movimentos negacionistas contra a vacina. Pessoas que vão de encontro ao que prevê a ciência. E a gente sabe que a gente só consegue uma imunização em massa com uma grande quantidade de pessoas se vacinando. A gente tem, por exemplo, H1N1, se 50% da população se vacinar, tá tranquilo, a gente conseguiu conter o avanço da H1N1. Sarampo, a gente precisa de um pouco mais, a gente precisa de 95% de pessoas vacinadas para conter, então, a infecção. E aí, surgem essas pessoas com os mais variados argumentos para dizer que não vão tomar vacina. Então, é muito importante a gente abordar isso. Pode dar sequência. Bom, descobriram que o estudo foi fraudado em vários aspectos. O próprio Andrew Wakefield tinha interesses financeiros, porque eu não sei se era o advogado dele, que era o mesmo advogado que estava juntando famílias para processar a farmacêutica que fazia MMR. Ele também acharam uma tentativa de patente dele, de uma MMR segura. Ao mesmo tempo em que ele destruía a reputação da MMR, ele estava patenteando uma MMR segura. Nossa. Então, assim, várias coisas. A Lancet retirou o paper dele e tudo, mas, assim, né, tarde demais, infelizmente, porque
Aí quem é conspiracionista começou a ver uma teoria da conspiração da indústria farmacêutica, que queria abafar o que o Andrew Wakefield tinha descoberto, e que, na verdade, ele é um herói. E a verdade, gente, é que a gente tem pesquisas de neurociência muito avançadas com relação ao autismo, mostrando que autismo é, em mais de 90% dos casos, genético. Você tem, do mesmo jeito que a gente fala da homossexualidade, né, não existe o gene gay, também existe o gene autista. Mas é uma função poligênica, já tem mais de mil genes mapeados que são relacionados com autismo. Já se descobriu, por exemplo, que esquizofrenia, bipolaridade e autismo têm uma raiz genética comum. Então, por exemplo, se você pega uma família que tem pessoas com esquizofrenia ou com bipolaridade, a chance de ter gente autista também é grande, o que é o caso da minha família. Eu tenho um tio esquizofrênico, e meu pai. Eu tenho um primo de primeiro grau esquizofrênico. Eu tenho primo de segundo grau autista. Tenho meu filho que é autista. Tenho primo de primeiro do outro lado que é autista. Então, assim, depois que a gente começa, quando você recebe o diagnóstico, você fala, meu Deus, de onde veio isso? Você fica se sentindo injustiçada pelo universo. Aí, quando você fica com o olhar mais treinado e você começa a entender, você começa tanta gente neurodiversa na sua família, ou autista ou com outras coisas. Então, por exemplo, meu pai, ele sempre teve depressão, e o meu pai, para mim, claramente é um caso de déficit de atenção, de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Meu pai era um caso assim, ele ia pro trabalho dele de carro e ele voltava de ônibus, que ele esquecia que ele tinha ido de carro. Esse é meu pai. E eu, depois do diagnóstico do também fui descobrir aos 35 anos de idade que eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que eu tenho altas habilidades, que é o que era de superdotação antigamente. Então você vê a neurodiversidade por aí, tá em mim, tá no meu marido, tá no meu pai, tá no irmão do meu... Tá, sabe? Assim, aí você vai falar que foi a vacina? Ah, gente, cara de pau, né? Então, vamos entender um pouquinho mais da neurodiversidade, desmistificar isso e entender que faz parte da diversidade humana, mesmo sendo deficiência, né? E que o que a gente precisa é lutar por suporte, lutar por queda de barreiras sociais e etc e tal, para que essas pessoas sejam incluídas, para que essas pessoas possam participar da vida social, do emprego, de tudo, da vida cultural, né? Como qualquer outra pessoa. É isso. Eu achei muito bacana, você acabou de falar, Andréia, vamos lutar por quedas de barreiras sociais. E nesse decorrer desse período, você acabou enveredando para o lado da política e se tornou uma liderança dessas pessoas deficientes. Como foi essa trajetória? Como você se viu de mãe, jornalista, e agora você chegou até o cargo de suplente de deputada, foi isso? Sim, eu sou atualmente suplente no PSOL, né? Federal aqui em São Paulo. Eu não me acho uma liderança das pessoas com deficiência. O movimento das pessoas com deficiência é um movimento antigo e tem suas próprias lideranças, que são muito fortes. Eu me vejo como uma parceira, né? Porque eu sou uma mãe, mas que eu seja neuroatípica, eu não sou uma pessoa com deficiência. Mas eu sou uma parceira na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, principalmente das famílias, né? Eu fui me politizando ao longo desse processo. Eu falo que eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Theo, assim, mudou completamente a minha vida o fato do Theo vir como ele é, né, autista. Porque além de começar a abrir a minha visão para essa questão das outras pressões, né, que são outras pessoas que são marginalizadas, que têm dificuldade de acesso aos seus direitos, como, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, como, por exemplo, pessoas pretas, eu comecei a perceber como que certas coisas têm similaridade, né? Pessoas que são consideradas menos, são indignas de viver, ou que por qualquer motivo são excluídas do convívio social, da sua direito. Eu comecei a notar essas similaridades assim entre as pautas. E uma coisa também que esse processo foi se desenvolvendo na minha cabeça, mas uma coisa que foi bem importante para a minha politização também fora desse assunto, né, a politização geral, foi que eu morei 3 anos no exterior, de 2016, eu morei 1 ano na Inglaterra e morei 2 anos na Suécia. E principalmente na Suécia, na Inglaterra já tem aquela questão de que a diversidade é uma coisa que, cara, se você tá olhando muito pra pessoa de cabelo azul dentro do metrô, já fica óbvio que você é o estrangeiro que tá ali, porque em Londres, né, todo mundo é diferente, todo mundo tá ok com as pessoas serem diferentes, assim, sabe? Ninguém fica olhando, né? Então já é uma cultura da diversidade maior. Na Suécia tem a questão de ser um país que é extremamente igualitário em vários aspectos, desde a Câmara Municipal de Estocolmo, que
eu estava morando lá, estava com 49% de mulheres e 51% de homens, mas já tinha sido o contrário, inclusive, no número de vereadores, até eles terem cotas de mulheres em cargos de direção, coisas desse tipo assim, até eles terem uma licença parental que é de cerca de 1 ano e que é dividida entre homens e mulheres. Então, a Suécia é um país em que você anda na rua e se você sair contando, provavelmente o mesmo número de mulheres empurrando carrinho de bebê que você vai ver é o mesmo número de homens empurrando carrinho de bebê que você vai ver. Eu vi uma situação uma vez que eu falei, meu Deus do céu, pena que eu não posso tirar uma foto porque vai dar muito na cara, né? Vai ficar meio sem jeito o negócio aqui. Mas tinha uma mesa, assim, de um café na calçada, né? Porque ainda mais quando vem o sol, assim, verão, você quer ficar na calçada tomando sol na cara. E aí tinha uma mesa de um café na calçada com 3 caras, cada um com o seu café, servindo, não lembro o que ele estava tomando, e cada um com o seu carrinho de bebê. Quando a gente veria uma cena dessa no Brasil? Então, aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça. Dessa coisa de que eles veem a coisa do papel do homem como a pessoa que também cria o filho, que também cuida do filho, como uma coisa super natural, sabe? E que, obviamente, políticas públicas também ajudaram a construir isso. Né? Não é que eles sempre foram assim. Vieram públicas nesse sentido. E outra coisa com relação a ser um país muito igualitário, né? Quando você pega um país igual a Suécia, que tem educação gratuita e de qualidade desde a primeira infância até a universidade, então a pessoa pode, de fato, escolher o que ela quer ser. Ela não vai fazer um trabalho X porque foi o que sobrou. Sabe como é? Então, um lixeiro na Suécia, ele não ganha um salário tão diferente de um médico. Porque ele pode ser médico se ele quiser, ele não vai ser médico se ele não quiser fazer a faculdade de medicina, ele tem o acesso, ele foi ser lixeiro por motivos dele lá, e aí ele ganha um salário bom. A pessoa que resolve ser babá, ela tem um salário ótimo, ela cobra o quanto ela quiser nesse trabalho, porque ela optou por ser babá, não porque foi o que sobrou, né? Então, tem essa questão que começou a me mexer muito com a minha cabeça. Eu lembro de uma cena quando eu estava com meu marido num restaurante no centro de Estocolmo. Achou o restaurante bonitinho, vamos almoçar. E a gente entrou, sentamos, e aí deu pouco tempo, entraram 4 pedreiros, eles usavam roupa bem típica de pedreiro, assim, 4 pedreiros e sentaram na mesa do lado. E aí eu olhei pro meu marido, ele olhou para mim, a gente, né, que dava essa sorte de falar português que ninguém entendia, e a gente falou assim, nossa, você sabe que tem alguns conhecidos nossos de São Paulo que provavelmente levantariam e sairiam do restaurante? Que absurdo. Com certeza, porque assim, no Brasil, em alguns espectros sociais, ainda tem muita mentalidade que a senzala, que é eu gosto do lugar e só gente como eu vai. Gente branquinha, com cabelo lisinho, com carinha de classe média e tudo. A gente tem um shopping aqui em São Paulo, onde você não entra para jogar de ônibus, não tem uma entrada para rua, só tem entrada para carro, que já é um jeito de limitar a participação social naquele shopping. Então, essa coisa do VIP, do ambientes exclusivos e essa separação entre quem é quem no extrato social, isso é uma coisa muito clara para mim no Brasil ainda. E aquilo começou a me doer muito. E o meu filho estudava lá na Suécia, numa escola dos imigrantes e dos refugiados, porque a Suécia foi o país na Europa que proporcionalmente mais recebeu refugiados de guerra. Eu tenho uma foto do meu filho na classe dele que você não acredita, parece que ele está em Cabul. Porque era muita gente muçulmana, vinda de países de zonas de guerra, que foram acolhidas ali. Tinha preto, tinha branco, tinha amarelo, todas as cores que você imaginar, com véu, sem véu, tudo. Foi a maior diversidade que eu já vi na vida, foi eu filho estudando nessa escola. E engraçado que quem mostrou preconceito e falou, talvez não seja uma escola boa para o seu filho, foram brasileiros que estavam morando na Suécia com quem eu tive contato quando eu cheguei lá. Acho que essa escola não é boa para o seu filho. Olha, esse bairro é perigoso, que é para os imigrantes. Quando eu fui conversar isso com minhas vizinhas suecas, elas ficaram horrorizadas. Tipo, como assim? Eu não veria problema nenhum do meu filho estudar lá. Então, aí você começa a perder umas coisas e você fala, cara, tá tudo errado, tá tudo errado. Por quê? Por quê essa mentalidade casa-senzala? Por que a igualdade incomoda tanto algumas pessoas? Tá errado. E aí veio a politização e no jeito, cara. Acabei me filiado ao PSOL, né? É um caminho que volta. E, enfim, meu ativismo foi ficando cada vez mais político quando eu voltei para o Brasil. E eu tentando... eu sofri muito porque eu perdi a dor.
E as pessoas falavam, eu prefiro quando você falava só de autismo. Eu falava, gente, falar de autismo é falar de política, falar de deficiência. Os corpos das pessoas com deficiência são historicamente excluídos. Falar de exclusão é falar de política. Falar de pessoa que não tem acesso à terapia boa no SUS é falar de política. Falar de mães que são abandonadas pelos maridos, que o Estado vira as costas, é falar de política. Então, o discurso foi ficando mais politizado. E aí, em 2018, naturalmente, vieram alguns convites de partidos, alguns que, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido nunca na minha vida. Veio o convite do PSOL, eu me candidatei sem a menor noção do que ia dar aquilo, porque eu já tinha muitos seguidores em redes sociais, mas eu não dá para ver como que as pessoas vão reagir, se faz sentido. A gente estava num período de muito aperto, meu marido estava desempregado há mais de meio ano, o partido não sabia quem eu era, então foi uma campanha assim, com pouquíssimo dinheiro. Eu cheguei na mídia e falei assim, olha, é o seguinte, vocês acham aí que faz sentido eu virar deputada federal, então eu preciso de vocês, tá? Porque eu não tenho dinheiro, o partido não vai dar muito dinheiro, então assim, ofereçam aí a casa de vocês, a garagem, a sala, o quintal, a laje, chama as vizinhas e me leva, e a gente faz uma roda de conversa, vocês me apresentam para as vizinhas de vocês. Danilo do céu, eu não trava. Elas levaram isso muito a sério. Eu viajei o estado inteiro, de uma casa para outra casa, de uma casa para... Engordei 10 quilos, porque cada vez que eu conversa era aquela mesa cheia das cores, dos bolos, das firras, porque a Andréia vem aqui. Foi uma experiência maravilhosa, mas mesmo assim a gente ainda não tinha... E eu via pessoas fazendo campanhas super profissionais e eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Na hora que veio o resultado, a gente não sabia se eu ia ter 1.000, 10.000, 100.000. A gente tinha a menor noção do que ia vir em termos de voto. E com essa campanha que a gente chama de caseira, com pouquíssimo dinheiro e tudo, foram 43 mil votos. Então foi uma coisa assim... 43 mil votos. Foi surreal. Olha, André, eu vou discordar de você agora. Eu vou pedir licença para discordar, mas na verdade eu não vejo isso uma surpresa e não acho surreal. Isso é só um reflexo da sua competência e do quanto você teve de engajamento nessa questão da deficiência, porque isso é uma coisa que até então eu não vejo, até peço desculpas para as demais lideranças, mas eu vejo você como mãe e vivenciando um problema e trazendo isso à tona e buscando soluções. Então, indubitavelmente, eu vejo que isso é um reflexo de todo um trabalho que você tem feito e que o autismo trouxe na sua vida. Eu fico muito feliz quando eu recebo uns retornos assim de mães, que é uma coisa bem comum, assim, de quando eu saí do médico, auge do desespero, e eu estava pensando até em me matar, e aí eu dei um Google e caí no seu blog, e aí você, por mais que você não romantize a situação, você fala, é lindo, e nossa, é uma bênção, você fala da deficiência como ela é mesmo, que tem dificuldades, mas você mostra que tem saída, que existe uma vida depois daquilo, que é possível, que é... Então, que isso é a minha vida. Então, tem muita mãe que fala isso, e o fato de eu ter me disposto a ouvir essas... Ninguém quer ouvir essa mulherada, Danilo. As pessoas querem dar um tapinha na costa. Você é especial, Deus te escolheu, tchau. É isso que as pessoas fazem. E aí as mulheres se sentem até culpadas de abrir a boca para falar, eu já tive pensamentos suicidas, eu estou sobrecarregada, eu não aguento mais, eu tinha hora que queria largar tudo e ir embora sozinha. Mas eu estava lá para falar assim, eu não julgar. Pode, se você acha que a vacina... Vem cá, vamos conversar também, até nesse caso, entendeu? Deixa eu te escutar. Deixa eu te escutar. E sobretudo, muitos parceiros acabam abandonando as esposas diante de situações como essa, não é mesmo? 78% também vão embora. Tá? Então, assim, é uma coisa crônica que tem a ver com machismo estrutural, né? E a gente... Eu fiz uma live com a Débora Diniz, que vai ficar guardada no meu coração para sempre. Tem mais ou menos um mês que eu fiz essa live. E a gente estava falando justamente sobre isso, que é de onde que vem essa concepção da gente que só a mulher sabe cuidar, de que o trabalho do cuidado é um trabalho feminino. Então tem aquela coisa de... E eu ouvi muito isso dos meus pais, assim, lá em casa são 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Da minha mãe falar, mas quem cuida é a filha. Porque meu pai envelheceu e adoeceu e só eu que cuidava, porque eu era filha. Então, assim, tem essa concepção que torna as coisas muito confortáveis para um homem, para uma mulher, na hora que vem um diagnóstico desses,
e falar, olha, eu não sei, não, eu quero ver minha vida, e você, aí dizem que mãe tem amor incondicional aí, que mãe vai encontrar forças, então você se vira aí. É muito cômodo, né? E é uma coisa que acontece com muita frequência. E não dá, o Estado também faz isso. Quantas vezes eu fui em audiência pública, a gente querendo os direitos dos nossos filhos, e a gente tendo que ir deputado, mas vocês são especiais, vocês têm um amor que faz as coisas acontecerem, vocês foram escolhidas por Deus para essa missão. Meu filho, cala a boca. Estamos aqui querendo direitos dos nossos filhos, a gente não está querendo elogio vazio, sabe? Então, esse trabalho também de mostrar para as mulheres que o elogio às vezes é bonitinho, mas que tem coisas ali por trás também, é uma coisa que a gente vai fazendo muito devagarzinho, porque tem mulheres que só tem isso. Elas se apegam a esse, eu sou uma mãe especial e eu fui escolhida por Deus, porque é só o que elas têm. Então você também não pode chegar com uma porta, e foi até uma coisa que a Débora Diniz falou, é um jeito de elas se reconhecerem socialmente, falarem, nós somos mães especiais e tudo, mas assim, a gente vai aos pouquinhos mostrando também que tem opressões aí por trás desse negócio, né? A gente tem que ter cuidado quando isso vira tapinha nas costas para que a gente se vire sozinha, e é isso. Tá ótimo, André. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Você que chegou agora, perdeu essa live? Não tem problema. Deixa a sua curtida aí para ajudar a gente, compartilhe essa live e depois você pode acompanhar o canal Danilo Bifone do YouTube. Esse conteúdo vai estar disponível a partir de amanhã. É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Andréia, para a gente terminar e depois ir para as perguntas, quem ainda não fez a pergunta, nós já temos algumas perguntas, a Andréia vai respondendo no decorrer. E partindo dessa politização, alguém me contou que você é pré-candidata a vereadora por São Paulo. Você pode falar um pouquinho para a gente? Eu acho que não tinha como não ser, né? Se você levar em consideração que eu tive 10 mil votos só aqui em São Paulo, capital. Então, nas eleições de 2016, a gente teve a Sâmia Bonfim, por exemplo, ela foi eleita com 13 mil votos em 2016. Eu, em 2018, eu tive 7 mil votos aqui na capital para deputada federal. Então, não dá para a gente simplesmente fingir que esse capital político não existe e que eu não posso fazer coisas bacanas com ele, né? Assim, o município é o lugar em que você atua mais próximo da realidade do dia a dia das pessoas mesmo, né? É a UBS que não está funcionando direito, é o CAPS, onde você leva seu filho autista, é a escola municipal, é a creche que está faltando. Então, tudo aquilo que afeta diretamente a vida do cidadão no dia a dia, mesmo onde ele sente mais a diferença da questão da política pública, o vereador tem um papel ali. Então, eu acho que dá sim para a gente trabalhar e, na verdade, tem me incomodado muito como falta uma oposição, não só em número, mas como em qualidade na Câmara, para parar o desmonte que o Bruno Covas vem fazendo nos equipamentos municipais. Tudo, de saúde, de cultura, de educação, de tudo. Ele está terceirizando tudo. E passa, tudo que ele quer passar naquela Câmara Municipal passa. Então, assim, não dá, gente, não dá mais. Assim, a gente precisa de uma oposição grande e realmente disposta a tentar parar esse desmonte que está sendo feito no município já há alguns anos, né? E vamos ter. Eu rogo muito para que você seja eleita. Muito obrigada. E quem quiser me seguir, eu tenho tudo que vocês procurarem com a Lagarta aqui. Lagarta. Tudo que vocês procurarem com a Lagarta, desculpa, no Instagram, no Facebook, tudo, vocês vão achar minhas redes onde eu posto umas fotos bonitinhas, eu coloco uns textos bonitos sobre maternidade, mas também vai política de vez em quando. Mas a rede já mais política mesmo. Aqui embaixo já tá o link, ó. Então. Mas a rede mais que eu falo de política 100% do tempo mesmo é o Andréa Werner. Tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, tem tudo, gente. Tem um monte de tamagotchi para alimentar. Mas quero vocês lá. Também tá aqui, ó. Preparadinho aqui, ó. Opa, olha aqui. Aqui é a tecnologia de primeiro mundo. Mas vamos, então, num momento tão bacana, assim, que a gente está ansioso pela sua pré-candidatura, né? A primeira pergunta vem do Vinícius Xavier. O Vinícius pergunta: eu gostaria que André abordasse quais as políticas públicas necessárias, possíveis e suas relações com outras políticas públicas para o município de São Paulo nesse segmento em que você atua, levando em conta a posição do Legislativo Municipal. Vereança.
Nossa, eu tô com muita coisa. Se vocês entrarem no meu site, andreawerner.com.br, a gente tem proposta de política pública para tudo que vocês imaginarem, mas pensando especificamente em inclusão de pessoas com deficiência e suas famílias, a gente tem alguns pilares, né? Um é a inclusão escolar de verdade, que a gente precisa de preparação de professores, para que os professores também não sofram tanto com isso. A gente precisa de preparação dos espaços, não dá mais para ter salas lotadas, e eu costumo falar que a inclusão escolar é a ponta do iceberg, né? A gente está com uma educação sucateada há muito tempo já, e isso, obviamente, inicia na educação inclusiva. Como que você vai ter uma sala adaptada para crianças que têm questões sensoriais, sendo autistas ou tendo paralisia cerebral? Se a gente tem sala com 40 alunos, né? Então, assim, o desmonte da educação, fechando escolas públicas, lotando outras escolas, também influencia nessa questão da inclusão escolar. Então, a gente precisa de mais verba para inclusão escolar, preparação de professores e de espaços. A gente precisa que a Lei Brasileira de Inclusão saia do papel. Na Lei Brasileira de Inclusão já era estipulado que as escolas precisam ter aquela sala de recurso no contraturno, aquela AE, que é o atendimento educacional especializado, que faz no contraturno. Não tem em todas as escolas, então antes pelo contrário, tem escola que recebe aluno de outras escolas, porque lá tem uma sala de AE, então vai aluno de 3 escolas diferentes para fazer a AE naquela escola, aí não consegue atender todo mundo na frequência que precisa fazer, então a gente precisava de implementar a sala de AE direito em todas as escolas. Apesar de ser lei, uma escola que ainda não tem adaptação para cadeirante. O básico, rampa, elevador, banheiro adaptado, não tem, gente. Quer dizer, a criança não vai para a escola porque lá não tem acessibilidade. Como assim? Às vezes acaba indo para uma escola mais longe do bairro dela e aí é de qualidade de vida e fica aquela coisa porque a escola mais perto não tem acessibilidade. Então, várias coisas. Saúde, principalmente o fortalecimento das estruturas do CAPS e do SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, para poder atender essas pessoas com deficiência, que o que tem acontecido por causa do sucateamento, eles estão dando alta muito cedo. Então, às vezes, a criança faz 12 anos, tá de alta. Não assim, tá de alta. Quer dizer que ele não é mais autista? Não, ele continua sendo autista, mas para poder atender a demanda da fila, eles dão alta muito cedo. Isso tanto no CAPS quanto no SER. O CAPS, a gente tem um problema também. O CAPS veio... Eu estou falando muito, tá, gente? Porque é muita falta, mas eu vou parar pelo menos na saúde para não... O CAPS, ele veio da luta antimanicomial, né? O CAPS veio de um processo de vamos desinstitucionalizar as pessoas, vamos colocar esse centro chamado CAPS perto, né, em todos os bairros, para que as pessoas possam ter o atendimento perto de casa e possam voltar para sua casa, continuar com o convívio familiar e com o convívio social. Só que não adianta a gente montar toda uma estrutura antimanicomial se a mentalidade não é manicomial. Então, a gente teve um caso 2 semanas de uma autista, que é autista leve, né, assim, mora sozinha em São Bernardo, e ela foi no CAPS e ela teve uma crise de autista, geralmente passa em 3 a 5 minutos, mas eles não sabiam o que fazer com ela lá, internaram ela à força, deram injeção nela, fizeram ela dormir, tomaram o celular dela. Foi uma coisa horrorosa. Então, assim, falta preparação também de profissionais. Mentalidade manicomial não é uma coisa que você muda fazendo uma estrutura chamada CAPS. Né? Precisa de formação, etc, etc. Então, assim, são muitas coisas, mas eu acho que o mais importante eu falei rapidamente. Tá ótimo, André. Seguindo para as nossas perguntas, a próxima vem do Arilton Soares. Como diferenciar pela esquerda a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, já que tradicionalmente a direita costuma ter mais visibilidade nessa discussão? Que pergunta boa, Arilton. Essa pauta historicamente está ligada à direita. Historicamente. Eu tenho passado por umas coisas interessantes, tanto com a minha candidatura em 2018 quanto com a minha pré-candidatura agora. As pessoas olham e elas ficam meio, que partido que é? Elas não entendem que falar de dignidade e que também falar de deficiência é uma pauta dentro da esquerda. Elas são 2 pautas, tanto a maternidade quanto a deficiência, ligadas à direita. Agora, como você diferencia? Normalmente, a pegada que a direita dá para a deficiência é a pegada assistencialista. Então, é aqueles pornô de inspiração, que igual as pessoas com deficiência chamam, né? A primeira-dama postando uma foto, abraçando uma criança com deficiência, chorando, e fazendo um evento cheio de pirotecnia, e aí dá uma grana para uma instituição, dá uma grana para outra instituição.
mas nos bastidores o que está sendo construído no MEC é uma política de educação especializada, que é um retrocesso, vai contra toda a política de inclusão que foi construída nos últimos anos, ou seja, está indo para segregação de novo. Tudo que a gente construiu com inclusão, que ainda falta construir muito, tem muito que melhorar, mas não dá para você jogar o bebê fora com a água da bacia. O pessoal da direita que está no poder atualmente está querendo de novo investir em escola especializada. Então, tem uma cara bonitinha, de caritativo, de essa coisa toda, mas o que tem no fundo é exclusão. E a pauta da deficiência levada pela esquerda tem que ser no sentido de validar a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que tem status constitucional no Brasil, fazer a Lei Brasileira de Inclusão sair no papel, que é a lei mais completa, se bobear, do mundo sobre deficiência, porque ela não leva em consideração, não vê a pessoa como deficiência, a pessoa que só precisa de médico. Ai, meu Deus, eu só preciso ir no médico, a gente só precisa falar de cápsula de ser também. Não, não é. É acesso ao lazer, então sessões de cinema adaptadas, acessibilidade nos espaços culturais, acesso à cidade, ter o transporte adaptado, tem que ter o Atende, tem que ter o Ligado, que é do Estado também, acesso a todos os âmbitos da vida como qualquer cidadão. Então, esse aspecto de cidadania e direitos é da esquerda. A direita sempre vai puxar mais para o lado do show, da dosinha, o Teleton, como era, sabe? Um bando de criança com deficiência lá, todo mundo chora, chora, chora e doa dinheiro. É isso. Em grande resumo, é isso. Tá ótimo. É muito importante essa sua colocação, viu, André? Porque, inclusive, o que o atual governo não tem instruído, né? É muito curioso isso, porque tem instruído tudo praticamente, né? Seja em meio ambiente, seja em conquistas sociais, em conquistas educativas, é triste. Mas vamos para a última... cotas para pessoa com deficiência no início do ano. Eles veio com um projeto que sucateava cotas para pessoas com deficiência, que foi o que mais colocou pessoas com deficiência no mercado de trabalho na vida. Já quiseram cortar isso, já. Vamos lá para a última pergunta, a pergunta do Lucas de Sá. Nos meus tempos de colégio, sempre tive muita dificuldade em obter o desempenho escolar desejado. Só fui descobrir tardiamente que eu tinha déficit de TDAH. Sinto que a falta de um trabalho de acompanhamento do colégio e um diagnóstico precoce me prejudicou. Existe alguma proposta também em relação ao TDAH para as escolas de São Paulo? Ô, Lucas, me prejudicou também, tá? Tamo juntos, porque eu cheguei à escola, gente, e fui descobrir mais tarde que eu tenho altas habilidades. Então, existia até da pessoa com altas habilidades e na escola por causa do TDAH. O TDAH daria uma live separada. Assim. O TDAH é uma condição que é cercada por mitos absurdos, tipo, foi inventado pela indústria farmacêutica para vender remédio. Eu fiz uma live faz mais ou menos um mês com a Raquel Del Monte, que é a médica do meu filho, é uma pessoa, ela é mãe de um menino autista, que foi uma live profundamente esclarecedora. Quem tiver interesse em TDAH, procura nas minhas redes essa live com a Raquel Del Monte, porque ela falou, inclusive, que o TDAH é a condição mental, psiquiátrica, mais comprovada cientificamente, que mais tem literatura científica a respeito. Então, é um absurdo que ainda tenha esse tipo de mito de que, ai, não, sabe o que é isso? Agora a criança não pode ser criança, porque criança for ser criança e fazer bagunça, vamos falar que é TDAH. Não, gente, não é assim. Tem critérios diagnósticos específicos e você negar um tratamento a uma pessoa que precisa é a mesma coisa que você, às vezes, negar uma cadeira de rodas para alguém que precisa também. Nem todo mundo tem o diagnóstico de TDAH, vai precisar de uma medicação, mas para algumas pessoas essa medicação vai mudar a vida, sim. A gente precisa perder o preconceito com algumas coisas. Eu acho que os extremos são ruins. Nem a gente vai achar que a indústria farmacêutica é boazinha e só quer o bem das pessoas. Não, eles querem vender também. Mas nem a gente achar também que tudo isso é invenção e que não existe, que é só falta de limites maternos ou estão querendo medicalizar a infância. Então, é uma discussão boa aí, mas eu acho que isso tudo tem a ver também com formação de professores, com preparação de professores para saber lidar com neurodiversidade. Tá ótimo, André. Espero poder te chamar aí num próximo programa para a gente conversar sobre TDAH e, quem sabe, já como vereadora, né? Vai ser um prazer enorme. Se Deus quiser. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez a presença dessa jornalista, ativista, mãe,
Andréa Werner. E você que está em casa assistindo a nossa live, ative o curtir aí dessa live, compartilhe essa live na sua timeline para poder dar possibilidade dos seus amigos também se deliciarem com esse conteúdo maravilhoso que a Andréa Werner trouxe para a gente. E se você perdeu, não tem problema. É só ir lá no canal Danilo Bifone do YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até logo, Andréa. Até logo a todos. E se puder, fique em casa. Se não puder, saia de máscara. Tchau, tchau. Tchau, Danilo. Obrigado.